Todo cristão genuíno sabe que o namoro cristão possui regras diferentes de um namoro não cristão, principalmente em nossos dias. Na década de 80 para trás, nós sabemos que o namoro, mesmo não cristão, ele tinha o hábito de manter a pureza, a virgindade, que o sexo normalmente só viria após o casamento, mesmo nas famílias não cristãs. Hoje em dia, isso está difícil de se manter a pureza no relacionamento, mesmo nos namoros cristãos. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia nos apresenta sobre isso? Eu convido você a assistir esse vídeo até o final e conferir. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever clicando no botão aqui embaixo e clique no sininho para ativar as notificações. Tem muita gente assistindo aos vídeos sem se inscrever no canal. Por favor, se inscreva em nome de Jesus para me ajudar a fazer a comunidade do Jesus e a Bíblia crescer e a expandir a palavra do Senhor Jesus ainda mais na nação brasileira. E deixa aquele super like maravilhoso que ajuda demais na divulgação, amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu vejo para se ter um relacionamento, um namoro cristão saudável, você deve olhar para você mesmo. Antes de olhar para outra pessoa por quem você está apaixonado, a quem você está amando, você precisa primeiro olhar para você mesmo, porque tudo começa em você. Toda a sua vida começa em você, a partir de você. Então, eu quero ler com você um texto exatamente para a gente colocar um marco zero, em qual deve ser a sua prioridade na sua vida. Você não pode enxergar o namoro cristão como algo banal, ele é algo determinante na sua vida, ok? Então leia comigo Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38 e veja o que diz. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Muitos cristãos se apaixonam, muitas pessoas se apaixonam, começam a amar alguém ainda muito cedo, muito jovem, muitos na adolescência ainda. Mas muitos se deixam levar completamente por esse sentimento, de forma que a pessoa amada passa a exercer um controle muito grande sobre sua vida e suas decisões. Vemos muito isso quando existe o julgo desigual. Por exemplo, você crente se apaixona por um descrente e aí você começa a ceder em uma série de áreas da sua vida para agradar a pessoa amada. Mas Jesus aqui ele nos dá um norte sobre como deve ser todos os âmbitos da nossa vida. Quando você pensar no namoro cristão, você deve pensar quem é a sua prioridade. E a sua prioridade em Cristo deve ser Deus. Jesus disse que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Ou seja, quando você estiver pensando em namorar ou se apaixonar por alguém, você deve manter Deus em primeiro lugar. Não ceda espaços nas suas escolhas, no seu estilo de vida, para colocar a pessoa amada. Não. Todo o espaço, toda a sua prioridade deve pertencer a Deus. E a pessoa amada é quem deve se adequar ao que a palavra de Deus diz. Com isso, você deve procurar enxergar quais são os seus valores. Por exemplo, os meus valores nessa etapa da minha vida já eram cristãos. Eu me converti aos 15 anos e quando eu me apaixonei por Carol, quando nós nos apaixonamos, tanto ela quanto eu já éramos cristãos. Mas mesmo assim nós dedicamos bastante tempo a orar e a jejuar até que o Senhor mostrou que realmente o nosso relacionamento daria certo. Namoramos 1 ano e 1 mês e nos casamos, e casados já temos 7 anos juntos e Nicolas como fruto desse amor. Então, os seus valores não podem ser negociados. Você não deve abrir mão daquilo que a palavra de Deus lhe ensina e deve manter Deus em primeiro lugar. Uma outra pergunta que você deve responder para você mesmo é onde você quer chegar. Você precisa namorar com alguém que coloque você para frente e não puxe você para trás. Namorar com um preguiçoso ou com uma preguiçosa, alguém que não quer estudar, que não deseja desenvolver na vida, alguém que não apresenta a menor disponibilidade a ser independente de seus pais ou de suas mães.
você precisa pensar em tudo isso. Onde você quer chegar? A pessoa por quem você está apaixonado ou apaixonada vai colocar você para frente, por exemplo. Carol, ela me aperfeiçoou e muito, de verdade, de verdade. Eu sou um antes e depois dela. Quanto ela me melhorou. Ela é exatamente na minha vida o que Provérbios 31 diz, do versículo 10 até o 31, sobre a mulher virtuosa. Carol me aperfeiçoou. Você deve procurar alguém que aperfeiçoe você e não puxe você para trás. Devemos pensar também que o namoro, a questão da paixão, do amor, é uma decisão. Quais são os seus critérios para se apaixonar por alguém? Eu lembro, por exemplo, que eu tinha determinado em meu coração que eu só namoraria, só me apaixonaria por alguém que servisse a Deus, que amasse a igreja, ou servir a igreja, e que somasse ao meu ministério. Essas três questões para mim eram inegociáveis. Se a pessoa mesmo cristã, ela não gostasse muito de igreja, porque tem muita gente que é crente, mas não gosta de ir à igreja, não gosta das atividades, essa para mim já estava descartada. E terceiro, se essa pessoa ela não demonstrasse interesse em servir junto comigo no ministério, porque eu já sabia que tinha uma vocação, então se essa pessoa não apoiasse a minha vocação, eu também não me apaixonaria por ela. E por que é que eu digo isso? Porque apaixonar-se é uma decisão. Essa coisa de amor à primeira vista, você decide se apaixonar à primeira vista. Tudo vai depender da sua carência, do momento que você está vivendo. Então, namorar, se apaixonar, amar é uma decisão. Se não fosse decisão, não era mandamento. Veja que Mateus 22, 37 e 38, ele está na categoria de mandamento. E mandamento nós decidimos obedecer ou não. Então você ama quem você deseja amar. Você se apaixona por quem você deseja se apaixonar. Se você é crente e se apaixona por um descrente ou por uma descrente, você decidiu isso. Da mesma forma que você decidiu se apaixonar por um descrente, você pode decidir se apaixonar por um cristão. Então, recapitulando, tudo começa em você. Mantenha Deus em primeiro lugar. Não negocie isso. E responda a 3 perguntas sinceramente. Quais são os seus valores? Onde você quer chegar? E qual o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Qual é o seu propósito? Você precisa definir, responder sinceramente essas 3 perguntas quando decidir namorar ou se apaixonar por alguém. Em segundo lugar, quando eu devo namorar? Qual o momento certo? Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Talvez você esteja me ouvindo e perguntando, o que esse texto tem a ver com o tempo em que eu devo namorar? Tudo. Veja que ele diz que na plenitude dos tempos Jesus Cristo foi enviado. Isso se chama o tempo de Deus. No tempo de Deus, no tempo determinado, no tempo certo, o Senhor Jesus foi enviado e cumpriu a vontade de Deus para a sua vida. Quando você deve namorar? No tempo de Deus. Por exemplo, o pastor Luciano Subirá, ele conta um testemunho muito forte, que inclusive eu adoto para a minha vida, que os filhos dele só namoram depois dos 18 anos. E ele explica, porque durante esse tempo, o jovem, a adolescente, está sendo preparada por Deus para conhecer qual o seu propósito, para conhecer a Deus, para se aperfeiçoar na santificação, para saber o que quer da vida, para se estruturar, para estudar. E quando todas essas perguntas estão respondidas, depois de 18 anos, ele diz, inclusive, com 18 anos e um dia, se quiser casar, já pode. Então, quando é o tempo de Deus para a sua vida? Na minha opinião, 18 anos é uma idade maravilhosa. Por quê? Porque já deu tempo você amadurecer um pouco, saber o que você quer da vida. Você não pode namorar só por namorar. Esse negócio de ficar está descartado. Você deve ter propósito. Você deve olhar para alguém, se apaixonar por ele e enxergar um propósito. E antes de tudo, você deve esperar pelo tempo de Deus. E nesse quesito, a importância dos pais é determinante. Porque, por exemplo, a pergunta que você tem que responder, seus pais são crentes? Se seus pais forem crentes,
já servirem a Jesus há um bom tempo, eles são ótimos conselheiros. Você pode conversar com eles sobre isso e eles vão te explicar. Seus pais são liberais demais, mesmo sendo crentes? Então eu aconselho você a estudar bastante a Bíblia e a seguir exemplos de homens e mulheres que são bastante dedicados a essa área. Posso começar a namorar na adolescência muito cedo, 14, 12, 13, 15 anos? Olha, há muitos relatos, muitos testemunhos de pessoas que começaram a namorar nessa idade e estão juntos até hoje. A minha opinião é que é algo muito precoce. Eu não consigo enxergar uma pessoa, uma criança de 13 anos, 14 anos começando a namorar e isso ser saudável para ela. Por quê? Nós vamos ver lá na frente a questão do tempo do namoro. E por fim, se seus pais não são cristãos, então, que era o meu caso, quando eu me converti, essa fase da minha vida, meus pais não cristãos. Então, a minha referência era o que a Bíblia dizia. E você precisa prestar atenção a quem você é, você precisa se conhecer. Eu sabia que eu não tinha estrutura física para namorar muito tempo, porque eu acabaria pecando contra o Senhor e induzindo a Carol ao erro também. Então, eu sempre soube que eu tinha que namorar pouco tempo. E assim foi. Então, você precisa definir. Seus pais são crentes? Se sim, eles são ótimos conselheiros. Se não são, converse com seu pastor, com sua pastora, com pessoas em quem você confia, com casais da igreja já maduros, casais casados, que já passaram dessa fase, que possam lhe aconselhar e dar instruções corretas a você sobre quando você deve namorar. E tenha muito cuidado com o seu coração. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração e mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Voltando ainda para a questão do critério, de qual o critério para se apaixonar, você precisa estar muito atento sobre a pessoa de quem você vai se apaixonar. E tenha cuidado, não siga tudo que o seu coração diz e sente e tal, porque o coração é enganoso. Mantenha Deus no centro. Em terceiro lugar, qual é o seu objetivo ao namorar? Veja o que está escrito em Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A Bíblia não fala sobre o namoro, não era uma cultura existente nos dias em que a Bíblia foi escrita. Nos dias da Bíblia, você noivava por indicação dos seus pais com alguém e já casava. Nos nossos dias, na nossa cultura, então nós temos a cultura do namoro. Qual deve ser o objetivo do namoro, da pessoa que vai namorar? Casar. Você não pode namorar só por namorar. O leito conjugal deve ser venerado entre vocês, disse o escritor aos Hebreus, diz a santa palavra de Deus. Porque Deus julgará os imorais e os adúlteros. Namoro não é espaço para fornicação. Namoro não é pré-temporada do casamento. Tipo, você não pode ter relações durante o namoro. Isso é pecado, pecado contra Deus, pecado contra o seu corpo. E tem inclusive um vídeo falando sobre fornicação. Eu sugiro que você assista. O namoro é um tempo de você conhecer a outra pessoa, vendo os outros critérios que nós já falamos daqui e definir, se conhecer as famílias, um conhecer ao outro, ver o que dá certo, o que não dá certo, se alinhar, conhecer um pouco da personalidade, embora o namoro ele não revela tudo, porque é muito diferente você namorar, tipo, você namora, vai na casa da sua namorada, do seu namorado e depois você vai embora. No casamento não tem isso e essa união, esse matrimônio, esse uma só carne é muito diferente do namoro. Mas mesmo assim, o namoro não deixa de ter uma função importante no relacionamento. Na minha opinião, o namoro não deve ser longo, porque quanto mais longo, mais a intimidade vai crescer e quanto mais intimidade, mais espaço para os pecados da carne, como a lascívia, a fornicação, enfim. Então, na minha opinião, você não deve se propor a namorar por muito tempo. Casais que passam 10 anos namorando, 6 anos, 7 anos. Há pessoas que eu conheço que namoraram esse tempo, sim. Há muitas pessoas. Mas não é a minha opinião, assim, não é o que eu enxergo como saudável. Eu mesmo namorei, noivei e casei em 1 ano e 1 mês. Graças a Deus,
eu e Carol conseguimos honrar ao Senhor nessa etapa. Então, o que eu lhe aconselho a fazer, é o meu conselho, não namore muito tempo. Se você encontrar alguém que quer passar anos e anos e décadas e não fala em casamento, para mim, já é uma pessoa descartada, porque o propósito do namoro é casar e não passar tempo ou se divertir, não. O objetivo maior do namoro é o casamento. Tanto que quando eu fui conversar com Carol pra gente namorar de verdade, você pode perguntar a ela depois, né? Não tem como, né? Mas você pode perguntar nos comentários e ela vai responder. Que quando eu fui conversar com ela pra gente namorar, eu disse isso a ela mesmo. Olha, eu não penso em namorar muito tempo. Então, quando nós começarmos a namorar, é importante que você esteja preparada, porque eu quero casar com você. Ela disse, tudo bem, amém, eu também penso assim. Então, realmente, 1 ano e 1 mês depois, nós estávamos casados, glória a Deus. Fuja da fornicação, fuja da fornicação. Coisa boa é na nossa vida nós termos a bênção de Deus em todos os aspectos dela. Por isso, eu aconselho você a servir ao Senhor nessa etapa da sua vida, porque essa é uma etapa determinante da sua vida. Para mim, uma das mais difíceis da vida, decisiva. Por quê? Porque se você errar nessa fase e você casar com a pessoa errada, você vai ter muitos problemas ao longo da sua vida. Então, eu quero te dar alguns conselhos determinantes aqui. Jamais case sob jugo desigual. Não faça isso. Case com alguém que serve ao Senhor. E segundo, não ame a pessoa amada mais do que você ama a Deus. Mantenha Deus em primeiro lugar. Esses 2 conselhos eu lhe dou e digo a você, não negocie nessa área. Deus em primeiro e não case em jugo desigual. Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele super like. Se não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas e pessoas que estão pensando em namorar, que estão namorando, estão nesse processo. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.